Estou trazendo aqui uma questão que caiu no vestibular da UFRJ em 1994, quer dizer, 31 anos, e trazendo essa questão, uma motivação de essa questão ter caído também no exame de acesso ao Profmat de 2026. É uma questão igual a essa, tá? No sentido de que se você souber fazer essa, você saberia fazer a outra também. Como é que eu consegui essa questão? Ora, como eu já falei aqui com vocês em alguns vídeos, eu acompanho os vestibulares da UERJ e da UFRJ desde a década de 90, e aqui eu tenho uma cópia, estou mostrando aqui a questão número 7, eu tenho uma cópia dessa prova. E algumas outras eu tenho até originais, as mais recentes. E o vestibular da FRJ ele foi até 2011, depois ele passou a usar o Enem como acesso. Então, qual a diferença dessa questão lá para do Profmat? É que na do Profmat ele dava essa situação, a diferença é que aqui a base era quadrada, era um prisma também, e ao invés de ele querer o volume aqui do líquido derramado, que nesse caso aqui era um leite, ele queria o volume que sobrou. Mas se eu quero o volume que sobrou, basta eu fazer o volume total do prisma menos o volume ali que derramou. Aqui eu só quero o volume do que foi derramado. Então vamos fazer essa questão. Antes eu peço aí que você faça a inscrição no canal, dê aquela curtida e faça um comentário se possível para que esse vídeo possa chegar a um número maior de pessoas. Então vamos lá resolver essa questão. A primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui. Essa região aqui de cima, que ficou vazia, se eu encontrar aquele volume ali, que é um sólido, é um prisma triangular, se você olhar aqui, o que sobrou aqui em cima vazio é um prisma triangular, eu descubro qual foi o volume de leite derramado. Então eu vou calcular o volume daquele prisma. E para calcular o volume de prisma, eu preciso calcular a área da base desse prisma e a altura dele. E aí, quem eu vou definir como sendo a área da base? Eu vou definir o que for mais propício a calcular a área da base. E aí eu vou definir como a minha base desse prisma esse triângulo retângulo aqui. Tá? Então, se eu achar a área desse triângulo retângulo, eu tenho a área da base e a altura é uma das arestas. E aí, essa medida eu tenho, que foi dada 7 centímetros, é a mesma que essa daqui. Tá certo? Vamos começar aqui a resolução? Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou traçar aqui uma reta acompanhando aqui o líquido. E essa reta, ela vai estar paralela ao meu plano da base. Tá? Então esse segmento aqui ele é paralelo a esse, que vai ser paralelo a esse aqui também. Ó. Só para a gente já deixar o desenho aqui no esquema interessante. E aí o que você vai ter que observar? Vai ter que observar o seguinte, eu fiz um experimento com um líquido em um paralelepípedo também, você vai ver aí na imagem aí, e você vai verificar que realmente isso aqui tem que estar paralelo ao plano da base. Então, aí nesse experimento, repara que a caneta é o plano da base. Se eu não mover a régua no mesmo nível do líquido, perceba que ela deixa de ser paralela à caneta. Então, o que eu vou fazer? Ó? Conforme eu vou inclinando o paralelepípedo, eu tenho que mover a minha régua de forma que ela fique no mesmo nível do líquido. Que aí eu continuo mantendo o paralelismo com o plano da base. Olha lá, ali é o máximo, ó. Senão eu vou entornar mais líquido. E agora, para a gente poder desfazer a operação, a gente vai voltando com a régua e com o paralelepípedo também. Bom, após ter visto aí o experimento, então perceba que se esse ângulo aqui, por essa reta ser paralela a essa, ser 60 graus, esse ângulo aqui também tem que ser 60 graus. Por quê? Eu tenho duas paralelas cortadas pela mesma transversal. E aí eu tenho a situação dos alternos internos. E aí por que foi interessante eu achar esse ângulo? Porque aí com esse ângulo eu consigo achar esse ângulo aqui também. Se você olhar para essa face do paralelepípedo, aqui é um ângulo reto. Então se aqui eu tenho 60, esse pedaço aqui de cima tem que ser 30. Isso já basta para o que eu quero resolver. Então por quê? Porque eu fiz isso tudo? Porque eu quero calcular a área dessa base, que é um triângulo retângulo. E para calcular a área de triângulo retângulo é base vezes altura dividido por 2. Mas nesse caso aqui você pode usar cateto vezes cateto dividido por 2, porque um cateto vai estar fazendo o papel de base e o outro cateto vai estar fazendo o papel de altura. Então, vamos lá. Ó, o que nós precisamos de informação? Aqui é o ângulo de 90, aqui é a hipotenusa. Como eu vou precisar dos dois catetos, esse cateto aqui eu tenho 10 centímetros. Então aqui em cima, 10 centímetros. O que falta é esse cateto aqui. E aí como é que eu vou determinar aquele cateto? Eu vou chamar de x. E aí como eu tenho um cateto oposto a um ângulo e um cateto adjacente, né, eu vou usar a tangente, que é a relação que envolve cateto oposto e cateto adjacente. Então, a tangente de quem? De 30 graus é o cateto oposto a esse ângulo de 30 graus, que é o x, dividido pelo cateto adjacente, que é 10. E aí eu vou fazer esses cálculos aqui. Quem é a tangente de 30? A tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3. Isso vai ser igual a x sobre 10.
Como a gente está interessado no x, eu vou passar esse 10 para cá multiplicando. Então vai ficar x igual a 10 raiz de 3 sobre 3. E que eu acabei de encontrar, esse lado aqui, que eu vou precisar para calcular a área da base. A base vai ser um cateto, que é 10, multiplicado pelo outro cateto, dividido por 2. Então, a área daquele triângulo, área do triângulo, chamada de T, vai ser a minha base, que é um dos catetos, vezes o outro cateto, que é 10. Tudo isso dividido por 2. Dividir por 2 é multiplicar por meio, tá? Só para ficar mais fácil aqui os nossos cálculos, direto. Então, o que nós temos ali em cima? Aqui você vai multiplicar todo mundo. Então, essa área, ela vai ser 100 multiplicado pela raiz de 3. 10 vezes 10 é 100 e acompanha ali a raiz de 3. E aqui embaixo, 3 vezes 2, 6. Então, essa é a minha área da base. Falta eu calcular agora, né, como eu quero o volume desse prisma triangular, vai ser a área da base, já tem, vezes a altura. A altura, repara que a altura aqui é 7, né? Essa mesma medida. Então, o volume do prisma triangular, tá? Tô falando do prisma triangular, que é a região vazia, vai ser a área da base, 100, raiz de 3 sobre 6, vezes a altura, que é 7. Isso aqui vai dar volume do prisma, vai ser 100 vezes 7 é 700, então eu tenho 700 raiz de 3 sobre 6. E se você quiser simplificar, eu posso dividir em cima e embaixo por 2. Então, quando eu divido aqui por 2, em cima e embaixo, em cima dividido por 2 vai ficar 350, raiz de 3. E quando eu divido por 2, aqui vai dar 3. E aí, como ele não deu raiz de 3 aproximação, você pode deixar assim mesmo, só coloca a unidade, né, volume, centímetros cúbicos. Então, essa é a nossa resposta para esse volume de leite derramado. Se ele pedisse o volume que sobrou, eu calcularia o volume do prisma todo e subtrairia desse valor que eu encontrei, que foi a questão do Profimate, ele pediu fazer isso, só que os valores eram diferentes. Inclusive, os valores eram até menores, se eu não me engano, aqui era a base quadrada com 1 decímetro e a altura eram 2 decímetros, era isso mesmo. E a base era quadrada, as contas facilitavam um pouquinho, certo? Bom, espero que você tenha entendido. Curta, compartilhe, não se esqueça de se inscrever tanto aqui no canal, quanto no Instagram, que tem vídeos desse e de outros concursos. Não esqueça também de ativar as notificações do canal, para toda vez que tivermos de novo, você ser alertado e estar se preparando melhor para os concursos. Obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo, se cuida, tchauzinho!